Fala galera! Hoje eu vou fazer com vocês uma questão de dinâmica que caiu no antigo vestibular da UFRJ e que permite a gente discutir um pouco sobre a relação entre potência e velocidade. O enunciado da questão diz o seguinte: um avião A reboca um planador P com velocidade constante de 60 metros por segundo numa trajetória horizontal como ilustra a figura. O cabo utilizado para reboque tem massa desprezível e está sob uma tensão considerada uniforme de 2.000 newtons. As forças horizontais, força de arrasto, que o ar opõe aos movimentos do avião e do planador são tais que a força de arrasto no avião é 20% maior do que no planador. Calcule letra A. O módulo da força horizontal que o ar exerce sobre o planador P. Justifique. Letra B. A potência mínima em kilowatts que o motor do avião tem de desenvolver para efetuar o reboque. Bom, nesse enunciado tem algumas informações que são muito importantes a gente destacar. A primeira delas é que o avião e o planador eles estão realizando um movimento com velocidade constante. Isso significa que tanto sobre o avião quanto sobre o planador, a força resultante é igual a zero. Além disso, a gente sabe o valor dessa velocidade, que é de 60 metros por segundo. Então, um valor que a gente deixa anotado e guardado para caso a gente precise. Mais à frente, a gente tem o valor da tensão no fio. Lembrando, né, que tensão e tração são sinônimos. Então, a gente tem um cabo amarrado tanto ao planador quanto ao avião. Então, você vai ter uma tração no planador e no avião. E, como é o mesmo cabo, essas trações são iguais. Então, o que a gente tem que fazer é anotar que a tração no planador é igual à tração no avião, que é igual a 2.000 newtons. Por fim, a gente vê a questão falar sobre uma força de arrasto, uma força que o ar faz tanto no avião quanto no planador. Gente, essa força é a força de resistência do ar. É como se fosse uma força de atrito sobre o avião e uma força de atrito sobre o planador. E a relação importante que a questão dá pra gente é que no avião essa força é 20% maior do que no planador. Então, matematicamente, dizer que é 20% maior é dizer que é 100% mais 20%. Ou seja, é dizer que a força de arrasto no avião, a resistência do ar no avião, é 120% da força de arrasto no planador. O professor de matemática deve ter aí a maneira dele de representar isso em uma equação. Eu gosto de fazer da seguinte maneira, não sei se é a maneira que ele faz, mas a maneira como eu gosto de fazer, tá? A força de arrasto no avião é igual a 120 divididos por 100, porque é 120%, vezes a força de arrasto no planador. Então a gente tem uma relação. Se eu souber quanto vale a força de arrasto no planador, eu sei quanto vale a força de arrasto no avião. E vice-versa. Porque no caso a força de arrasto no avião é 120% da força de arrasto no planador. Tendo essas informações, o próximo passo agora é a gente representar as forças que atuam em cada um desses corpos. Então eu vou olhar para o que está acontecendo com o planador e vou olhar o que está acontecendo com o avião. No planador a gente tem algumas forças. A gente tem a força-peso, vertical e para baixo. Além disso, a gente tem uma força de sustentação, que é produzida ali por um efeito asa. Então, a força desse efeito asa representada vertical e para cima. A gente tem ele sendo rebocado, ou seja, uma força de tração puxando ele para frente. E a força de resistência do ar, que a questão falou, né, que seria a força de arrasto, para trás. Já quando a gente olha para o avião, a diferença entre o planador e o avião é que o avião tem um motor. Então, quando a gente for representar as forças no avião, a gente tem que considerar a presença desse motor. Então, quais seriam as forças no avião? Bom, força-peso, vertical e para baixo, afinal de contas ele está sobrevoando aí próximo à superfície da Terra, então a Terra atrai ele para baixo. Existe uma força de sustentação, também produzida ali pela asa do avião, que é vertical e para cima. A gente tem uma tração, nesse caso do avião, o cabo puxa o avião para trás, ou seja, ele está atrapalhando o avião a se movimentar. Então, tração para trás. E a resistência do ar, que a gente já discutiu, que está oposta ao movimento. Bom, e por fim, existe ali uma força de propulsão do motor, que é, na verdade, aquela força que está, de alguma maneira, né, puxando o avião para frente. Bom, agora que a gente sabe quais são as forças que atuam em cada um dos corpos, a gente pode responder aquilo que a questão pede. No item A, ela pede para a gente determinar a força horizontal que o ar faz sobre o planador. Essa força é a força de arrasto. Então, quando a gente olha para as forças que atuam sobre o planador, a gente precisa lembrar que a força resultante sobre ele é zero. Como a força resultante sobre ele é zero, isso vale tanto para o eixo horizontal quanto para o eixo vertical. Então, quando a gente olha para o eixo Y ou para o eixo vertical, significa dizer que a força peso ela é igual, ela está anulando a força de sustentação. Então, são duas forças que se anulam. Duas forças iguais. Então, peso é igual à força de sustentação relacionada ali à asa do planador. Bom, além disso, a gente tem a tração para frente e a força de arrasto para trás. Se a força resultante é zero, isso vale também para a horizontal, para o eixo X. Então,
a força que puxa ele para frente tem que ser igual à força que está atrapalhando o movimento do planador. A gente escreve isso, então fica que a força de arrasto sobre o planador é igual à tração. Só que a tração é um dado da questão, né? Ela diz que a força de tração vale 2.000. Com isso, então, a gente descobre a força de arrasto sobre o planador. A força de arrasto sobre o planador é a força horizontal que o ar faz sobre ele. Então é o que a questão pediu para a gente calcular. 2.000 newtons, fechamos a letra A. Bom, e na letra B? O item B pede para a gente determinar a potência do motor do avião. Para isso, a gente vai analisar o que está acontecendo com o avião, só que lembrar um detalhe, potência é algo que está relacionado a trabalho, e trabalho é algo que está relacionado com força. Então, vou tentar determinar qual é a força de propulsão do motor do avião, para determinar qual é a potência. Esse, então, vai ser o primeiro passo para eu resolver o item B. Sabendo que o avião voa com velocidade constante, a força resultante sobre ele é zero. Mais uma vez, a gente pode aplicar isso tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. Na vertical, isso significa que o peso é igual à força de sustentação. E na horizontal, significa dizer que a força do motor que está para frente, a força de propulsão do motor que está para frente, vai ser igual à soma das outras duas forças que estão para trás, que aí no caso é a força de resistência do ar e a tração. Lembrando um detalhe, a tração sobre o avião a gente sabe, vale 2.000 newtons. E a força de arrasto sobre o avião, a gente não sabe quanto ela vale, mas a gente sabe que ela é 20% maior do que a força de arrasto no planador. Ou seja, se a gente sabe que a força de arrasto no planador é 2.000 newtons, porque a gente calculou isso no item A, é pegar esses 2.000 e adicionar 20%. Fazendo isso, a gente pode escrever então que a força de arrasto no avião vai ser igual a 2.400 newtons. Tendo agora esses valores, a gente substitui na equação e a força de propulsão do motor vai ser 2.400 mais 2.000, que dá 4.400 newtons. Tá, mas para que eu queria essa força de propulsão do motor, né? Essa força de 4.400 newtons? Meu objetivo era calcular a potência do motor. Então a gente lembra agora que potência é trabalho sobre tempo. Sabendo que potência é trabalho sobre tempo, o trabalho é o trabalho da força de propulsão do motor. Então trabalho, a gente sabe que é força vezes distância vezes cosseno do ângulo. Só que esse cosseno do ângulo é o ângulo formado entre a força, que no caso aí seria a força de propulsão do motor, e o deslocamento. Os dois estão para frente, o avião anda para frente e a força de propulsão do motor também está para frente. Então o ângulo formado entre a força de propulsão e o deslocamento, e o movimento, né, o sentido do movimento, é zero. Se esse ângulo é zero, o cosseno de zero vale mais 1. É um valor positivo igual a 1. Isso significa que o trabalho da força de propulsão do motor é simplesmente força vezes distância. É o que a gente vai então substituir na equação da potência. Fica então que a potência é força vezes distância divididos por tempo, que eu gosto de escrever daquela segunda maneira. Por quê? Porque quando a gente olha distância sobre tempo, a gente lembra de velocidade média. Já que a velocidade é constante, a própria velocidade é a velocidade média. Então, a gente pode substituir no lugar de distância dividido por tempo, a velocidade. Então a gente chega agora numa equação que relaciona potência e velocidade. A potência é força vezes velocidade. A potência do motor, então, vai ser a força de propulsão do motor, que a gente sabe, vale 4.400 newtons, vezes a velocidade do avião, que a gente também sabe, aquele dado lá do começo do problema, de 60 metros por segundo. Substituindo, então, esses valores, a gente chega que a potência do motor vai ser igual a 4.400 vezes 60. Logo, a gente chega aí um resultado de que a potência do motor é 264.000 watts. Percebe, tá, gente, que a questão pediu para a gente calcular a potência, mas ela não pediu para a gente calcular na unidade que a gente quisesse. Ela pediu para a gente calcular a potência em kilowatts. Como a gente quer calcular a potência em kilowatts, eu vou ter que transformar de watts para kilowatts. Essa conversão é parecida com a conversão que a gente faz para transformar um determinado valor de metro para quilômetro. A gente sabe que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Usando a mesma lógica, a gente sabe que 1 kilowatt tem 1.000 watts. Então, se você tem 1.000 watts, é a mesma coisa de ter 1 kilowatt. Aqui, no caso, a gente tem 264.000 watts. Logo, é a mesma coisa de ter 264 kilowatts, que é o valor que a questão queria que a gente calculasse. Bom, galera, espero ter ajudado vocês com essa questão. Agradeço a quem ficou até aqui. Até a próxima.